Bom dia, meu nome é Tomás Krasinski e bem-vindo à minha modesta oficina de bricolagem. Quero apresentar a vocês o sistema de fixação a vácuo, VacuFix. Nenhuma oficina, seja de bricolagem profissional ou até mesmo empresas industriais, pode funcionar sem algum tipo de fixação de peças. Em cada bancada você encontrará um torno. Você pode fixar a peça em um banco de carpinteiro, usar diversos tipos de mesas móveis ou cavaletes com mandíbulas deslizantes. E claro, uma infinidade de diferentes grampos. Todos esses sistemas de fixação têm uma coisa em comum, uma pequena desvantagem, que é o fato de que você prende o material entre as mandíbulas, e assim sempre existe o risco de danificar a superfície. O sistema de fixação a vácuo, VacuFix, aborda isso de uma maneira completamente diferente. O ar é removido do espaço entre o dispositivo de fixação e a peça de trabalho, criando um vácuo, e essa força mantém a peça de trabalho no dispositivo de fixação. O coração do sistema VacuFix é esta unidade central, que você conecta lá a um compressor de oficina comum, que deve fornecer pelo menos 120 litros de ar por minuto. Você pode monitorar o valor do vácuo no indicador de pressão, e o gráfico desenhado ao lado mostra em qual pressão de ar do compressor o vácuo é mais alto. Isso ocorre a 8 bares. Nesse momento, o valor do vácuo é aproximadamente menos 0,8 bar. A unidade VacuFix tem uma superfície reforçada na parte superior, permitindo que seja fixada com segurança a superfície de trabalho usando um grampo. Todo o sistema VacuFix é muito simples. Usando conectores push-in, você pode conectar as flanges individuais com tubos a vários dispositivos de fixação, seja uma placa de fixação, diferentes moldes de fresagem ou quadros de fixação com ventosas. Neste caso, você pode aproveitar componentes de qualidade da marca Festo, que a Unimax também oferece. Para evitar que o VacuFix aspire impurezas do espaço entre o dispositivo de fixação e a peça durante a operação, inserimos um filtro simples no ramo de sucção. Para o funcionamento correto do VacuFix, é necessário ter também o silenciador de escape aparafusado. E então basta conectar o compressor, ou essa Short, e ligar a bomba de vácuo com o interruptor ZD. Vamos agora apresentar os diferentes modos de utilização do VacuFix. Um deles é a fabricação de um dispositivo de fixação, utilizando uma placa de madeira com espessura de pelo menos 10 mm, fita de vedação e um inserto roscado especial. Um dos melhores materiais que você pode usar para fabricar uma placa de fixação de qualidade em casa é o compensado à prova d'água. Eu escolhi uma com espessura de 18 mm, porque é suficientemente estável contra a ação do vácuo e ao mesmo tempo tem um lado de laminado liso, que é não poroso. Você pode perfurar o orifício para o inserto roscado na placa de fixação com uma broca. O diâmetro de 18 mm não é uma medida muito comum. E para que você não precise comprar uma broca extra por causa disso, você também pode fresar o furo. Se você escolher uma combinação adequada de broca de escariamento, fresa de ranhura e anel de cópia, pode alcançar praticamente qualquer diâmetro que precisar. No orifício do outro lado da placa de fixação, inserimos o inserto roscado e, de preferência, batemos nele através de algum material de madeira. Rosqueamos o manual com o acoplamento push-in na porca. Vamos precisar de uma chave de 12 mm para isso. Viramos a placa e inserimos o filtro, que faz parte do fornecimento, e deve impedir que sujeiras do espaço entre a placa de fixação e a peça de trabalho entrem no sistema VacuFix. Cortamos tiras da fita de vedação fornecida no comprimento necessário para o tamanho da área de fixação desejada. A fita é autoadesiva de um lado, é de espuma e possui uma camada lisa na parte superior. Limpamos a superfície antes de colar, para que as fitas adiram bem, e começamos a colar. Cole as tiras juntas, de forma que se conectem sem deixar aberturas por onde o vácuo possa escapar. Colocamos a peça de trabalho na placa de fixação de modo que cubra todo o espaço delimitado pela fita. Graças ao fato de que a unidade VacuFix está constantemente sugando, ela consegue eliminar pequenas fugas. Para lâminas ou chapas, a força de fixação é quase, menos 0,8 bar. Para compensado, ou madeira maciça, ou que não tem uma superfície completamente lisa e porosa,
A força de fixação é um pouco menor. Ainda assim, é tal que você terá realmente grandes dificuldades para desprender o material da placa de fixação. A placa de fixação a vácuo é muito melhor do que um torno com grampos. Você tem acesso não apenas a toda a superfície superior, mas também a todas as 4 bordas ao redor. Outra possibilidade de uso do VacuFix é a fabricação de um dispositivo de fixação, como uma moldura, com a ajuda de uma ou mais ventosas semelhantes. Tal moldura pode ser vantajosamente utilizada, por exemplo, ao manusear materiais de superfície lisa. Além de o sistema de fixação a vácuo reduzir o risco de danificar a superfície, ele tem outras vantagens. Por exemplo, não é limitado, pelo tamanho da abertura das mandíbulas, entre outros. Você pode, em teoria, fixar uma peça de trabalho de qualquer tamanho. Da mesma forma que a placa de fixação a vácuo, você pode fabricar um gabarito de fresagem para a produção em série. De um lado, insira o inserto roscado. E do outro lado, colhe a fita de vedação. Para a fabricação do gabarito, é bom usar ou um compensado de alta densidade, de alta qualidade, ou madeira maciça. Compensado de construção ou aglomerado são muito porosos e não alcançariam o vácuo necessário. Para garantir a máxima eficiência, a melhor vedação e criar o maior vácuo possível, é bom lixar a peça de trabalho até ficar lisa antes da fresagem. E também limpar a fita de vedação para que ela adira da melhor forma possível à superfície. A vantagem do gabarito de fresagem conectado ao VacuFix é que você pode fresar a peça de trabalho, de uma só vez, ao redor. E por último, embora pareça incrível, é possível usar o VacuFix para prensagem. Para isso você precisará de uma manga de polietileno como esta, uma chamada rede de distribuição de vácuo, e uma porca especial com arruela. É necessário instalar uma flange para a saída de ar no saco. A porca é lisa de um lado, e do outro lado tem um rebaixo, como este. Nele, os 4 cantos do orifício cortado são então escondidos. Para apertar, usamos uma chave número 30 na porca e número 12 na flange. Selamos uma extremidade com fita adesiva. Dobramos várias vezes e selamos novamente. Colocamos o objeto prensado dentro. Agora, apenas para demonstração, usaremos milho e não selaremos a outra extremidade para facilitar e acelerar o acesso ao interior, mas apenas dobramos assim. E fixamos a bancada de trabalho usando um bloco e 2 grampos. E agora podemos conectar a mangueira de sucção e começar a aspirar. Graças à fixação de uma extremidade com o bloco, podemos simplesmente desenrolar o saco e substituir a peça de trabalho. No nosso caso, retiraremos o milho e o substituiremos por uma peça de trabalho real e faremos um teste sério. Hipoteticamente, precisaremos colar 2 blocos. Por algum motivo, não queremos pressioná-los com grampos ou em um torno, porque não queremos arriscar, danificar suas superfícies, ou talvez precisemos de uma pressão uniforme. Este método de prensagem é ideal, por exemplo, para laminação ou folheamento de portas de cozinha perfiladas. Podemos ajudar, expulsando o excesso de ar. Por último, verificamos novamente a posição mútua das vigas e podemos ligar o VacuFix. O fato de que a prensagem com o VacuFix tem força suficiente é evidenciado pela cola, que foi expelida da junta dessa forma. E, finalmente, mais uma ótima notícia. Os sistemas de fixação a vácuo estavam disponíveis principalmente apenas para empresas industriais ou oficinas profissionais. O sistema VacuFix é para todos, então pode ser usado até mesmo em uma oficina de bricolagem. Portanto, se você decidir expandir as opções de fixação em sua oficina com um sistema a vácuo, certamente não errará com o VacuFix. Despeço-me de vocês com o lema "Sucesso na fixação". E estou ansioso para vê-los no próximo vídeo.